Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Eu quero te pedir para você compartilhar esse vídeo no WhatsApp e também para você se inscrever aqui no canal. Nosso tema hoje é essa oração mexe com o céu. E que tipo de oração é essa? Claro que você quer conhecer que tipo de oração é essa. Eu vou falar algumas pessoas que oraram e mexeram com o céu. Uma delas foi Ismael. Ismael estava com a sua mãe Agar no meio do deserto. E ali eles estavam no meio do deserto de Berseba sem água. A água acabou e eles estavam desidratados. Quando eu falo de desidratado, eu não estou falando com sede. Desidratado a ponto de morrer. Tanto que Agar, ela ao invés de orar, no desespero, ao ver o sofrimento do filho, que já estava com sintomas de desidratação, ela se afastou para chorar. Porque ela disse, eu não aguento ver o meu filho morrer. Em momento algum Agar orou. O silêncio, o teu silêncio é que vai trazer o caos. Porque é no momento do desespero que você precisa levantar um clamor a Deus. Mas este menino, que tinha visto seu pai Abraão sempre orar, em momentos bons para adorar a Deus, em momentos ruins justamente para ver a provisão de Deus, experimentar o milagre de Deus, ele falou, bom, agora é a hora de eu orar. E fraco, e já com todos os sintomas de desidratação, esse menino levantou a sua voz e orou. O que esse menino orou? Senhor, me salva, eu tenho uma promessa. Não está escrito na Bíblia a oração de Ismael. Eu creio que deve ter sido assim. Meu pai disse que eu tenho uma promessa. Não posso morrer aqui no deserto. Faz um milagre. Talvez tenha sido essa a oração. Eu só sei que a oração do desespero, a oração da fé, a oração da humildade foi ouvida e mexeu com o céu. De repente, Deus mesmo desceu e falou para Agar, Agar, eu ouvi a oração do menino. Eu vim porque eu ouvi a oração do menino. A oração de uma criança. Qual é a diferença da oração de um adulto e de uma criança? A criança, ela é simples, ela crê. Ela ainda não está desacreditada das pessoas e transferindo isso para Deus. Então a oração que Deus ouve é a oração do desespero, é a oração de fé em meio à angústia. Mas eu quero dar um outro exemplo para você. O outro exemplo, bom, mas eu nem contei o que aconteceu com Ismael. Deus dizer só que eu ouvi a voz do menino? Não, Deus ouviu a voz do menino e falou para Agar, olha para lá, veja o que eu fiz por causa da oração do menino. E ela olhou e tinha um poço, não tinha só um cântaro de água, tinha um poço de água. Uma vez eu preguei e falei, cuidado para você não chorar, pedindo só por um cântaro, mas Deus tem preparado para você um poço. É um poço que não acaba mais a água, é uma fonte de água. Bom, qual é a oração que Deus ouve? A oração que Deus ouve é a oração sincera, é a oração simples, é a oração de fé, por exemplo, no meio do sofrimento, mais uma vez, em Êxodo capítulo 1, está escrito que o povo estava gemendo debaixo da escravidão, da dureza da escravidão. Imagina a violência dos egípcios, como eles eram cruéis com o povo de Israel. E o povo de Israel estava no limite. Está escrito em Êxodo capítulo 1 que o povo gemia, o povo clamava e gemia a Deus. Quando eu falo de gemido, não é a oração perfeita. Não é aquela palavra, aquela oração linda, bem formulada. Às vezes você não ora porque você pensa que Deus só... eu não sei orar, eu não tenho palavras bonitas para orar. Este povo de Êxodo capítulo 1, eles estavam gemendo, que eu saiba, gemido não é uma oração com uma frase bem formulada, bem elaborada, com a experiência de quem sabe orar, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Gemido, eu não tenho nem palavras, eu estou sofrendo tanto que eu só falo assim, ai Senhor, me ajuda. Isso é um gemido. Ai Senhor, eu preciso de Ti. Isso é um gemido. Então Deus ouve a sua oração. A oração mais simples,
Não precisa, como eu disse, ser uma oração elaborada. Não precisa imitar a oração de ninguém. Simplesmente deixa o teu coração fluir diante de Deus. Esta é a oração que agrada o Senhor. E eu quero dar o último exemplo, que é Atos capítulo 10. É um homem que não tinha tradição. Ele não nasceu judeu. Ele não nasceu hebreu. Pelo contrário, ele era um centurião. Ele nasceu como romano. E como romano, ele era idólatra. Ele sabia como oferecer sacrifício para os seus ídolos, mas ele não sabia, nunca foi apresentado o Deus de Israel para ele. Mas quando apresentaram o Deus de Israel, ele se apaixonou por esse Deus. E esse homem violento se tornou um homem manso. Este homem mau se tornou um homem bondoso, transformação. E ele se transformou num homem de oração. Eu muitas vezes já me perguntei qual foi essa oração de Cornélio que moveu o céu. Porque veja aqui, eu quero ler Atos capítulo 10 e no versículo, Atos capítulo 10, no versículo 2. Cornélio era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E ele disse: as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Essa foi a oração que moveu o céu. Deus mandou um anjo ir para a casa de Cornélio. Deus não mandou só um anjo ir para a casa de Cornélio. Deus ouviu a oração de Cornélio. Deus se agradou da oração de Cornélio. Que oração esse homem fez? Uma oração de adoração, uma oração em que ele honrava Deus. Ele era frequente, você viu que está escrito que ele fazia sempre orações, ou seja, ele todos os dias fazia o seu devocional. Além de fazer todos os dias o seu devocional, ele orou por sua família, por seus amigos, por seus vizinhos. Como eu sei? Porque quando o anjo veio e disse, Deus ouviu a sua oração e Deus disse para ele, deu uma estratégia. Você está orando pelos seus vizinhos, pelos seus familiares? Pedro está aqui pertinho. Chama Pedro e Pedro vai trazer a palavra. Pedro está em Jope. Traz Pedro para cá, porque Pedro vai pregar para todos eles. Reúna a sua família e espere Pedro chegar. E foi isso que aconteceu. Pedro chegou, Pedro pregou, todos se converteram, todos foram batizados nas águas, todos foram batizados no Espírito Santo. Eu garanto que Deus deu muito além daquilo que Cornélio pediu. Foi uma oração que moveu o céu de tal forma que Deus deu muito além daquilo que Cornélio pediu. Com certeza Cornélio pediu salvação. Deus deu salvação, arrependimento, porque todos se batizaram nas águas, o poder de Deus sobre todos, porque foram batizados no Espírito Santo. Deus pode fazer muito além daquilo que você pede. Então somente faça uma oração sincera, faça uma oração simples e sincera e faça uma oração de fé, porque esse tipo de oração move os céus. Vamos orar neste momento? Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, compartilhe com alguém que você ama e vamos neste momento entrar na presença de Deus. Senhor, assim como Ismael, nós levantamos o nosso clamor dizendo, Senhor, tem muitas pessoas aqui que estão tão tristes, tão desanimadas, estão precisando, estão desidratadas da felicidade. Dá, Senhor, traz, Senhor, paz, traz alegria, traz, Senhor, um renovo, um fortalecimento sobre cada um, em nome de Jesus. Há pessoas que precisam, Senhor, que precisam, como Cornélio, da salvação dos seus familiares. Senhor, tem misericórdia, ouve a oração, que o céu se movimente no dia de hoje, que o céu se movimente, Senhor, para trazer provisão, salvação, libertação, cura para os enfermos, cura para os enfermos da alma, da saúde mental também. Nós
queremos, Senhor, nós queremos olhar para Ti, nós não queremos olhar para as circunstâncias, nós levantamos os nossos olhos e declaramos, reconhecemos que Tu és um Deus grande, forte e poderoso e Te louvamos pela Tua presença e pela Tua manifestação em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e às 18 horas tem outro vídeo para você. Compartilha esse aqui no WhatsApp, porque você vai semear a palavra de Deus.